gente tá meio que estudando programação há um tempo, né? A gente vai se deparando com alguns nomes famosos no meio assim, né? Que não só youtuber, né? Assim, mas caras que construíram é, relevância incrível em grandes projetos, né? E tu fica se perguntando, né? Até tu se questiona, né? Se vai conseguir um dia chegar no nível de um cara desse, né? Porque realmente parece que o cara é outro nível. E aparentemente a realidade é essa mesmo, né? A gente vê o caso do cara que criou o Linux, né? Que pra mim, de sistema operacional, né? Assim, é um dos melhores projetos que eu já vi, né? E pra mim, eu prefiro usar o Linux, né? E a história do Linux em si é muito interessante, né? Mas aqui eu não vou tratar muito disso, mas sim do criador, né? O Linus Torvald, que ele não só criou o Linux, ele criou o Git também, né? Aí tu pensa, o cara é Deus, né? Porque, segundo ele mesmo, né? Em uma passagem interessante, né? Ele fala que ele não virou programador, não desenvolveu suas habilidades para virar um bilionário, uma celebridade ou um guru, sabe? Ele não tinha essas ambições assim. Aí tu já vê que é um cara meio fora da curva, porque a garotada, né, mais nova, é tudo criando startup para ver se consegue pivotar aquilo ali, fazer uma grana e conseguir virar milionário, quiçá ser bilionário. É o sonho de praticamente todo jovem da tecnologia, né, assim, se a gente for levar a fundo, né. Se for para sonhar, né, o cara sonha com o mais alto possível. Mas o Linus aqui, ele nunca almejou isso de fato. E eu falo assim, esse cara tinha muito potencial, tá? Para conseguir atingir, bater de frente. Porque ele não só construiu grandes projetos, né? O Linux e o Git, mas também um know-how muito grande ali. As pessoas, só de ouvir falar o nome dele por trás de algum projeto, né? Já iriam investir rios de dinheiro para aquilo, né? Seja lá o que que fosse. A gente vê muito isso acontecendo no Vale do Silício, né? Tem aquele cara lá da startup, agora me fugiu o nome, que o cara meio que alugava residências, alugava casas para você ir trabalhar lá. Cara, me fugiu o nome disso aí, mas ele conseguiu alavancar tanto essa ideia, virou até uma série, tem uma série na HBO sobre esse cara, sobre esse caso, ao ponto de só a ideia, ele vendendo e arrecadando dinheiros ali sem ter pé nem cabeça aquela startup, né? E aí tu vê que caras assim que nem tem tanto conhecimento técnico, né, conseguem realmente empreender, fazer as pessoas acreditarem em ideias e ganhar bilhões ali. E o Linus Torvald não almejou isso daí, né? Ele foi por um caminho totalmente diferente. Ele sempre pensou primeiro no conceito técnico da parada, né? Mas quando é interessante, né, quando você para ver a criação do Linux, né? Muita gente acha, né, tem esse mito na internet que a criação do Linux foi por devido ao Windows, né? Windows ali, mas as coisas por por data, né, de criação e tudo mais nem batiam, né? Na verdade, o Linus Torvald estava insatisfeito com Minix, né, que era também um sistema operacional, né, um sistema da época. E muito satisfeito com o sistema, ele resolveu fazer e criar o próprio, né? Segundo ele era o melhor programador do mundo, né? O bicho realmente sabia o que ele mesmo conseguia fazer, né? E não à toa foi lá, criou o Linux. Ele é um cara extremamente apaixonado por open source, né? Para quem não sabe, open source é código aberto, né? A gente vê que outras ferramentas, né, que a gente conhece no mundo atual também seguem essa tendência. A gente vê as criptomoedas, né, vê o Bitcoin com o cargo-chefe, assim, que o Bitcoin é puro código aberto ali, né?
E isso tem virado uma tendência, né? E o Linus Torvalds estava lá desde o início, tá? Talvez até o Linux em si tenha influenciado o Satoshi na criação do Bitcoin ali, né? A gente sabe que uma coisa vai influenciando a outra, né? Nada realmente surge do nada, né? As pessoas vão se inspirando umas nas outras, vão é, se conhecendo, traçando linhas de pensamento similares ali, se conectando a grupos, fóruns, né? E Bitcoin saiu disso daí, né? Fóruns cyberpunks, e daí surgiu também cada vez mais forte a narrativa de tecnologia, de sistemas de código aberto, né? E o Linux é a principal referência, né? Junto com o Bitcoin nisso daí. E o Linus Torvalds fez o seu deverzinho de casa, que realmente é espalhar a mensagem, né? Que qualquer um realmente pode ter um, um sistema operacional sem essas taxas abusivas aí que tem, né? E querendo ou não, o Linux hoje virou referência daqueles que um dia jurou destruí-lo, né? O Windows está cada vez mais parecido com o Linux, né? E vice-versa, assim, tá tudo muito parecido, para ser bem sincero, né? As coisas estão perdendo um pouco o seu diferencial, né? A gente vê quando o Steve Jobs estava vivo, né? Era uma luta brutal do iOS pro Windows, pro Android, né? E tudo isso daí, você conseguia enxergar muita diferença ali, né? Hoje tá cada dia uma coisa copiando a outra e vice-versa ali. E tá se perdendo um pouco disso, né? De um desenvolvedor falar que vai construir uma ferramenta totalmente diferente daquilo dali, né? Espelhado na visão que ele tem do mundo, né? Isso que é interessante na programação, às vezes os programadores assim, com a IA e tudo mais, a gente tá perdendo um pouco desse tato em relação ao que a gente constrói, né? Muitas das vezes. Mas é interessante você sempre tentar dar ao mundo ferramentas da qual você tem uma parte de você nela, né? Tem um diferencial ali, que é a visão que você tem do mundo, né? É uma ferramenta que vai ajudar pessoas que talvez tenham aquela mesma visão, né? Talvez atinja pessoas e as pessoas em si deem significado àquela ferramenta muito maior do que você pensaria, né? A gente for pensar, no Linux virou isso daí. Talvez o Linus Torvalds não tenha pensado de uma forma tão grandiosa assim, mas virou o que virou, né? Aí depois o pessoal veio, criou várias outras versões de Linux ali, e o Linux em si foi se tornando talvez o maior sistema operacional do mundo, né? Não é a maior empresa e tudo mais, mas é um dos sistemas operacionais mais usados no mundo, né? E tudo isso por causa de um cara que não gostou de um produto que ele estava usando, né? Já parou para pensar? Você como desenvolvedor poderia pensar mais dessa forma, né? Às vezes a gente usa, acessa um aplicativo, acessa algum sistema e a gente vê que aquilo ali é muito mal feito. Cara, por que tu não cria? Por que tu não pega e cria, refaz do teu jeito ali? Talvez vai ser um produto muito melhor mesmo e talvez até tu consiga algum lucro, ou realmente usa só para uso pessoal, né? Aquilo ali exercita a prática de programação, né? De desenvolver uma solução, né? Muitas das vezes a gente tá só copiando o código ali, e é interessante realmente parar em algum momento, desenvolver algo para a gente se sentir, porque parece muito, a maioria das vezes, parece um cara que tá mexendo com coisas artesanais, né? Ali, né? Porque muitas das vezes é isso, né? Um artesão programador, né? Tá construindo alguma coisa ali. E o Linus Torvalds é uma grande referência nisso daí.